Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sou o Edu, da Kern English Practice, e tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que a gente acredita muito, né, em relação ao inglês. A gente acredita que o inglês não é uma matéria, mas o inglês ele é uma ferramenta que deve servir as pessoas, né? E qual que é a diferença, né? Quando a gente está no colégio, uma matéria, né, a gente tem que se encaixar aquilo que está sendo passado, aquilo que está lá posto, né, no currículo, na matriz curricular. Enfim, a gente não tem muita escolha, a gente tem que estudar aquilo. Então, o verbo to be, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa estudar, porque está lá na Base Nacional Comum Curricular, né? E a gente, infelizmente, tem que estudar tudo, né, que está lá. Mas o inglês não é isso. O inglês, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que pode nos ajudar no nosso dia a dia a se conectar com assuntos e pessoas que sejam relevantes para nós, né? Então, em vez de, por exemplo, eu sou publicitário, né? Preciso encontrar um tutorial no Adobe Illustrator ou um tutorial no Photoshop, né? Para quem quer falar com sotaque fancy, né? Então, se eu conheço inglês, essa ferramenta vai facilitar a minha vida, né? Quero fazer um intercâmbio. Se eu conheço inglês, essa ferramenta vai facilitar muito a minha vida. Quero morar fora. O inglês é uma ferramenta que vai te ajudar muito dentro, né, dessa ideia, dentro dessa proposta. E para ilustrar esse ponto, eu trouxe aqui uma parafusadeira barra furadeira, né? Então tá aqui, isso aqui é uma ferramenta, né? E para que ela serve? Bom, se eu precisar desmontar a mesa na qual essa câmera está instalada, eu até consigo fazer com uma chave Phillips, mas se eu tiver uma parafusadeira, a minha vida vai ser mais fácil e vai ser mais rápida. Vou morrer se eu não tiver uma parafusadeira? Não vai, né? Tu sobrevive tranquilo sem essa ferramenta da parafusadeira, tu sobrevive sem a ferramenta do inglês. No mercado de trabalho, eu não acho que tu precisa falar inglês para ser bem-sucedido. Conheço muitas pessoas que não falam inglês e são sim muito bem-sucedidas, muito bem remuneradas, né? Enfim, então, entender o inglês enquanto ferramenta vai te ajudar na hora de aprender, né? Em vez de ficar decorando o termo, né, que designa esse botãozinho aqui, o mais importante é tu entender a função desse botãozinho. Em vez de decorar o nome do verbo to be e decorar as formas do verbo to be, é mais interessante tu aprender como é que você usa de fato o verbo to be. E assim, né, você vai se desenvolvendo a partir do uso e da experimentação com a ferramenta. Quando eu comecei, eu gosto de falar que eu não sou fluente em furadeira, né? E quando eu instalei uns quadros aqui em casa, eu usei a broca errada, eu usei a broca de metal para fazer os furos na parede. Deu para fazer? Deu para fazer, né? Ela furou, deu tudo certo. Ela danificou um pouquinho a broca, sim, né? Prejudicou um pouquinho, né, o uso, mas ainda assim funcionou. Da mesma forma, se tu for usar, quero falar uma coisa em inglês e falei errado, tem problema? Olha, não necessariamente, às vezes, né, mesmo não sabendo aquela estrutura, tu consegue te virar, tu consegue achar um outro jeito de fazer aquilo funcionar. Aquela velha frase de que gambiarra a gente aceita, o que a gente não aceita é derrota, né? E quando tu entende o inglês como uma ferramenta que possui peças, né, que vão te ajudar a colocar uma coisa dessa forma, fazer o teu uso ser mais fácil, né, e tu quebrar menos a cabeça nesse processo, porque a ferramenta existe para facilitar a nossa vida, né? Fica melhor, né, o processo de estudo e o processo de aprendizado. Então por isso que o nosso negócio se chama Kern English Practice, porque aqui a gente então vai apresentar a ferramenta para você, né, e vai dizer, olha, essa broca aqui, gente, a gente geralmente usa ela para esse tipo de trabalho, né, para fazer um trabalho para furar um material, por exemplo, né, essa broca aqui a gente usa para metal. Então, se tu vai usar a broca de metal na parede, não vai dar muito certo. Talvez vai funcionar, talvez as pessoas ainda vão entender aquilo que tu quer dizer, mesmo se tu usar uma expressão errada, mas enxergar o inglês enquanto ferramenta tira aquela pressão e aquele medo, né? Porque, afinal de contas, o inglês ele não tem a capacidade física da furadeira de te, né, machucar. Então, o que vai acontecer se tu falar uma coisa errada em inglês? Vai ter uma história engraçada para contar no futuro, né? Então, a gente acredita muito numa prática de inglês, né, um aprendizado da ferramenta em um contexto de baixa pressão, contexto leve, entendendo os porquês e os comos, né, dentro do sistema do inglês, e a partir daí então tudo fica mais fácil, tudo fica mais otimizado.
fica ligado, nas próximas semanas a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre como funciona o inglês, por que ele pode ser útil para ti, enfim, formas de tu aprender ele enquanto ferramenta e não como matéria a ser decorada, né, e já colocar isso em prática. Enfim, fica ligado aí nas redes da Kern English e valeu pela atenção de quem assistiu até agora. Se puder enviar para um amigo aí ou compartilhar nos seus stories, a gente agradece muito. Valeu, pessoal!